Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa web aula de número 4. Hoje nós vamos falar sobre as principais escolas da psicologia que nasceram em um mesmo momento, apesar de terem grandes divergências. Bom pessoal, então vamos lá falar sobre essas escolas da psicologia, em especial as escolas da psicologia clínica, tá? Mais aplicadas à clínica, possivelmente. Não quer dizer que não existam outras, existem, mas vamos focar nessas aqui que faz parte do nosso programa. O que define uma escola da psicologia? Eles devem compartilhar a mesma que orientação sistemática e teórica e também investigar problemas que sejam semelhantes, situações semelhantes. Quando a gente fala da orientação sistemática e teórica, nós entendemos que se não é possível conceber a existência do inconsciente, é impossível que se faça pesquisa nessa área. Tá? Então, há uma questão também da orientação teórica que os pesquisadores irão seguir em função das suas próprias crenças. Tá? As escolas são cíclicas, isso quer dizer que em determinado momento poderá haver a predominância de uma, no entanto isso vai sendo modificado. Essas que nós vamos falar aqui agora, elas têm uma maior estabilidade, elas têm uma maior permanência no nosso contexto teórico e de aplicação da psicologia. Mas não necessariamente todas elas sobrevivem por um longo tempo. Né? Ou seja, quanto mais pontos falhos elas apresentarem, quanto mais ela perder a sua robustez teórica, mais ela está fadada a ser descontinuada. Tá? Por isso que elas são cíclicas. As escolas, mesmo divergentes, aquilo que eu falei, por exemplo, o behaviorismo não existe o inconsciente. O behaviorismo pode até entender que existe ou deixa de existir, mas para ele nem a consciência é importante. Tá? Então, elas podem ser divergentes, sim, complementares e por aí vai. Tá certo? O que eu quero dizer para vocês é que diferentes teorias coexistem, sendo mesmo elas sendo antagônicas. Tá joia? Do lado de cá. Então, o que a gente vai falar hoje, né? As escolas do pensamento que serão citadas se desenvolveram em uma época semelhante, paralelas umas às outras e em lugares diferentes. Tá? Então, pessoal, veja, quando a psicologia tomou o status de ciência, ela ganhou o mundo, podemos dizer assim, várias pessoas de vários lugares do mundo começaram a se interessar pelo estudo. Ok? Não necessariamente somente quem estava nos Estados Unidos ou na Alemanha, que foi do Wundt, mas havia um conjunto de pessoas pensando sobre a psicologia. Tá? Behaviorismo dos Estados Unidos da América, Gestalt, Alemanha, psicanálise, Áustria. Com relação à psicanálise, pessoal, vale uma observação. A psicanálise é uma área de conhecimento independente. Se você quiser se tornar um psicanalista, você não precisa necessariamente cursar psicologia. Tá? Você pode ter uma outra formação, pelo menos você pode ter uma outra formação e fazer seu curso de formação em psicanálise. Tá? No entanto, como é uma área que influencia significativamente algumas abordagens clínicas, ela vai fazer parte da nossa apresentação. Tá? Mas lembrando disso que ela tem a sua independência, né? Ela tem a sua autonomia, nós a utilizamos, mas ela é distinta da psicologia. Tá? Então, pessoal, o que o behaviorismo, como é que funciona o behaviorismo? O behaviorismo busca a psicologia científica que lidasse exclusivamente com os atos comportamentais
Então, nós estamos buscando que behaviorismo se refere ao comportamento, né? Ao estudo do comportamento, tá certo? E os behavioristas trazem isso como um diferencial, que isso é prerrogativa da psicologia científica, né? Dados objetivos, dados quantificáveis, dados observáveis, que era possível fazer dali determinadas inferências, e isso hoje está muito associado, pessoal, com a teoria cognitivo-comportamental, que é amplamente utilizada nos consultórios de psicologia. Tá? Para eles, a consciência não tinha o menor valor, né? A consciência estava lá, mas isso não influenciava os determinantes dos comportamentos. Tranquilo? Então ela fazia essa parte de que o behaviorismo tinha então seu foco no comportamento. Tá bom? Então essa é uma escola que teve essa função, teve esse objeto de estudo bem delimitado e que existe até hoje e, por exemplo, se aplica em consultório, né? Nós vemos muita teoria cognitivo-comportamental. Pessoal, a Gestalt é uma palavra alemã que está ligada a forma ou boa forma, tá? O que isso quer dizer para a gente? Nós temos percepções, nós percebemos o mundo. Nós percebemos o mundo de uma forma diferenciada, tá certo? E a forma como nós percebemos o mundo fala muito de quem e o que nós somos, né? De como nós entendemos a vida, como nós significamos a vida. Tá? Então a Gestalt interessa-se muito em saber sobre os significados que os seres humanos impõem aos objetos e acontecimentos do seu mundo, a percepção, a solução de problemas e o pensamento. Tá? Então, o que leva a uma determinada percepção? Joia? Isso é importante nas nossas próprias histórias. Da nossa vida, nós temos interpretações em função das percepções que nós tivemos, né? E essas percepções, o quanto que elas são efetivamente 100% daquilo que ocorreu? Ou será que eu percebi daquele jeito, né? Não estou dizendo que eu percebi daquele jeito, eu estou certo, porque eu tenho a minha certeza que eu percebi daquele jeito, que eu atribuí significados, né, daquela forma como eu percebi, mas veja, será que é possível ver de uma outra forma? Né? Será que é possível buscar uma visão alternativa, uma visão que permita ressignificar o passado? Tá? Então é uma teoria da percepção, né, que nós aprendemos de acordo. É uma teoria da percepção. Nós aprendemos de acordo com a nossa percepção. E essa percepção está ligada às nossas o quê? Experiências como um todo. Tá joia? Então não dá para dissociar a pessoa da sua percepção. Tá? A pessoa que percebe hoje de uma determinada forma, isso é o que? É uma história, uma estrutura. E não é algo que simplesmente aconteceu e... Não, ele cria, é todo um processo de criação de uma estrutura, né? Processo de construção, não criação, de uma estrutura de percepção. Né? Os gestaltistas, né, admitiam o valor da consciência e trouxeram uma coisa bem importante para a gente. Né? Quando os elementos sensoriais são combinados, eles formam um novo padrão de configuração. Eu posso ampliar aquilo que eu estou vendo. Tá? Bom, agora, por último, nós temos aí a questão da psicanálise. Né? A humanidade sofreu algumas, entre aspas, derrotas, e entre elas foi a derrota de que o próprio sujeito não conduzia a sua vida. Né? Essa vida era conduzida por seu inconsciente. Então, muitas ações que nós desenvolvemos na fase adulta, ela é resultante de um processo de desenvolvimento psicossexual da nossa história de vida. Que cada um tem a sua própria história de vida, tá certo? Muitas coisas, até para nos protegermos, vão para onde?
para o inconsciente, fazem parte do inconsciente. E essas coisas, mesmo que indo para lá, por diversos motivos, elas continuam existindo e interferindo na minha vida, certo? Na de todos nós. O interessante aí, pessoal, é que o fato de você... O tempo não significa que vai curar uma determinada situação. O tempo não significa que vai te livrar de situações difíceis em função de uma experiência que está no inconsciente. Por que isso? Porque ele vai tender a ficar lá, vivo, presente no inconsciente, determinando sua vida. Lembrando que o inconsciente ele é atemporal. Então, essa dimensão espaço-tempo que nós temos não existe para ele, tá certo? O inconsciente foi praticamente ignorado por outros sistemas de pensamento, tá? Então, essa é uma característica exclusiva praticamente da psicanálise. Como que ela utiliza seus métodos? Primeiro foi o método hipnótico, depois perceberam que havia uma necessidade de que quando se voltava da hipnose, a pessoa simplesmente esquecia o que aconteceu na hipnose. Então buscou-se acessar o inconsciente através do que? Da fala. Tanto que a gente chama, a teoria, a análise pela fala. Que nós vamos buscar o que? Os psicanalistas buscam interpretações sobre determinadas manifestações que podem ser uma fala, pode ser um comportamento e por aí vai, que isso pode estar ligado ao quê? A um inconsciente, a uma fantasia inconsciente, a algo que está ali determinando a sua vida sem que você tenha tanta noção disso daí. Tá? Então veja, de acordo com a psicanálise, nosso inconsciente ele existe e é aquilo que vai determinar como que a nossa vida funciona, né? Como que a nossa vida, como nós vamos fazer o que nossas escolhas. Você já viu uma pessoa escolher, entre aspas, errado mais de uma vez? Possivelmente já, né, pessoal? Ou seja, como se isso fizesse parte da vida daquela pessoa. Mas e aí? O que está determinando essas escolhas, né? Se eu não tiver acesso a esse inconsciente, eu não vou saber. Tá bom? Pessoal, por hoje, né, e nosso conteúdo, qualquer dúvida, fale lá no fórum, fale com o professor. Será um prazer respondê-los. Um abraço e até a próxima.